Então, eu acho que nós temos que ter esse esforço comum aqui, né, para conosco, né, para aqueles que conosco dividem também os mesmos ideais, querem um Brasil livre de Lula, querem um Brasil livre de Bolsonaro, queremos sair dessa polarização, e esse vídeo, o CREP, ele justamente fala isso, sobre essa possibilidade do Ciro. Ele representaria o quê? O Ciro é uma terceira via, não é? Ele tem suas ideias próprias, qual é o caminho, né? Então, vamos para finalizar e a gente passar para essa análise, né? Nós vamos fazendo alguns comentários também a respeito. E, claro, quem quiser participar, quem puder participar, se puder, né? Um superchat, um stickerzinho, isso faz, né, com que os comentários de vocês ganhem destaque aqui na live. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui o vídeo. Cris, é foda, né? Eu entendo, cara. Esse contágio do PT ao PDT é chocante. Tá vendo ali? Antônio Neto confraternizando ali. Enfim. Tem... Antônio Neto estava no evento com o Lula, o Lupe semana passada, né? Rasgando elogios lá com a Gleisi, né? Então é difícil, né? Então, assim, o caminho do Ciro não fácil, né? Claro, o nosso campo, ele sofre com essa dificuldade. Nós estamos imersos numa polarização. Ou é Lula, ou é Bolsonaro. E ainda tem que lidar com isso, com as trairagens, né? É complicado. Por isso que eu repito, por isso que nós temos que nos fortalecer, né? Mirar aqui no exemplo, ó, do grande Brizola, ó, lutou pela legalidade, lutou contra a ditadura, né? Tentou defender lá o João Goulart, isso há décadas e décadas atrás. Então nós temos que ter esse mesmo sangue nos olhos, né? Tá firmes aí para poder conseguirmos uma alternativa, né? Porque senão vamos continuar nessa, né? E antes de prosseguir com este vídeo, curta e compartilhe este corte e venha participar conosco todos os domingos às 19 horas do Conexão Progressista. Participem do bate-papo ao vivo conosco e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Vamos lá. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já comentei aqui sobre a situação paradoxal em que o Ciro Gomes se encontra em relação às especulações para 2026. Ele não se coloca abertamente como pré-candidato, mas o nome dele continua circulando ali nas pesquisas, no debate público. E o curioso disso é que, mesmo sem anunciar candidatura, ele aparece com um desempenho muito bom nas pesquisas. Apesar do resultado ruim de 2022, ele figura ali entre primeiro, segundo e terceiro lugar, a depender do instituto de pesquisa, a depender do cenário. Então, assim, ele está numa situação relativamente confortável, se a gente for parar para pensar, como um candidato ali que pode vir a disputar em 2026. Isso indica que ele ainda tem uma força política considerável. Por outro lado, tem esse elemento do paradoxo, porque mesmo ele estando bem posicionado, o Ciro hoje ele não tem uma estrutura partidária sólida para sustentar uma eventual candidatura, ele não tem máquina política, ele não tem uma máquina política regional, e ele sequer tem um partido unificado em torno do nome dele, o que levaria ali a uma facilidade na questão eleitoral. Então isso levanta dúvidas sobre a viabilidade de uma possível candidatura e tudo mais. E é justamente esse paradoxo que gera especulação, que levanta questionamento e abre imagem para o debate mais aprofundado ali sobre o papel do Ciro no cenário político atual, especialmente a partir da seguinte questão: especulando sobre uma eventual candidatura de Ciro Gomes, qual que seria o melhor caminho a seguir? Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem tem acompanhado o canal. Já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também o apoio fundamental dos membros, que é essencial porque eu continue com esse trabalho. Para quem quiser apoiar, é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, não deixem de conferir. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix também. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, o que me motivou a fazer esse vídeo foi um texto compartilhado pelo Luiz Carlos de Oliveira e Silva no Facebook, colega lá, amigo meu do Facebook. Gosto muito de algumas coisas que ele escreve. Ele também é professor de filosofia e ele fez um debate muito interessante sobre qual versão do Ciro poderia surgir numa eventual candidatura do Ciro em 2026, questionando se ele ainda tem futuro. E aí ele fez um contraste entre o Ciro de 2022 e o Ciro de 2018, apontando ali diferenças marcantes entre os dois momentos. No texto, ele compartilha a experiência própria dele ali, relembrando que em 2018 ele fez campanha para o Ciro com empolgação, mas em 2022 ele se afastou. E esse afastamento se deu, segundo ele, a tentativa de construir uma fictícia terceira via, que deu errado.
E esse contraste levanta questões muito relevantes sobre a trajetória política do Ciro, sobre as escolhas estratégicas que ele fez e sobre como que isso impacta a sua posição no cenário político. Então, eu queria ler esse texto aqui com vocês, é um texto rápido, mas ele traz reflexões importantes que eu já tratei em outros momentos aqui no canal e que valem ser exploradas um pouco mais a fundo aqui. Vamos dar uma olhada e a gente conversa sobre alguns pontos em seguida. Bom, gente, eu vou colocar na tela aqui o texto. É esse texto aí. Ciro Gomes ainda tem futuro? Aí eu vou ler para vocês. Né? Os que me acompanham sabem que eu fiz campanha para o Ciro em 2018 por considerá-lo o único político de ponta com coragem e vontade política de enfrentar o rentismo que sufoca a economia e a política brasileiras há décadas. Participei da campanha do Ciro em 2018 por considerar o rentismo o nosso problema mais importante, por considerar também que precisamos superar a ilusão de que o jogo de ganha-ganha alimentado por Lula não tinha e não tem como se repetir. Vi então em Ciro uma possibilidade concreta de se alterar, o que para mim era e continua sendo uma exigência da hora, a hegemonia política no campo progressista, deslocando-a da direção de centro-direita imposta por Lula e pelo petismo para uma direção de centro-esquerda orientada por um programa reformista de corte nacional, popular e democrático. Em 2018, Ciro fez o que pôde numa bela campanha, apesar de toda a ação construtiva que o petismo lançou contra a sua candidatura. Fato foi, me parece que o petismo preferiu perder com Haddad a ganhar com Ciro, já que a vitória do coronel iria muito provavelmente provocar uma alteração importante na direção política do campo progressista, coisa que a máquina burocrática do petismo jamais poderia aceitar. Para os interesses da máquina burocrática do petismo, o mal maior não seria a derrota de Haddad nem a vitória de Bolsonaro. Isso, com o tempo, sairia na urina. O mal maior seria a vitória de Ciro e ela tinha que ser evitada a todo custo. Fiz a campanha de Ciro em 2018 e não pude voltar a fazer em 2022 devido ao lamentável viés denista que ela tomou. Resultado direto, que foi da opção ali pela na porta terceira via. Em 2022, Ciro, sob a direção famigerada de João Santana, se perdeu. A aposta numa ilusória terceira via, supostamente sustentada naquele 1/3 do eleitorado em que as pesquisas indicavam que não era nem lulista nem bolsonarista, foi a mãe de todos os erros cometidos por Ciro na última campanha presidencial. Desde o início eu denunciei como quimera que a aposta na terceira via dizia que o destino de Ciro era, isso sim, disputar a hegemonia do campo progressista, já que o Brasil, desde a promulgação da Constituição de 88, só há duas vias, a da direita e a do campo progressista. Dizia que a aposta na ontologicamente impossível terceira via iria lançar Ciro no limbo, condenando a uma votação pífia. Essas avaliações vieram recair por mim, urdida por ciristas capturados por uma espécie de fanatismo religioso aplicado à política, uma suspeita que perdura até hoje. Mas não foram apenas aqueles fanáticos do cirismo que não compreenderam as minhas considerações sobre o importante papel que Ciro Gomes poderia e deveria desempenhar. Quase toda a totalidade dos velhos companheiros de esquerda que estiveram comigo na fundação do PT e da CUT não viam ou não queriam ver em Ciro o que eu estava vendo, presos que estavam, a meu juízo, a um lulismo atávico e a considerações supostamente de ordem psicológica contra o coronel que fugiu para Paris. Muitos desses se transformaram em fanáticos do anti-cirismo. As razões que me fizeram fazer a campanha de Ciro em 2018 e de não voltar a fazer em 2022 me parecem que agora, diante do quadro no qual fica cada vez mais evidente a falta de apetite de Lula e do petismo em enfrentar o rentismo, podem ficar mais claras, se não para os fanáticos do cirismo, pelo menos para muitos daqueles que no campo progressista insistiam e insistem na aposta em Lula. O buziles, para mim, portanto, é este. Ou mudamos à esquerda a direção do campo progressista, colocando a luta contra o rentismo no centro de um programa reformista, ou não sairemos do buraco que nos encontramos, que é tudo que a extrema-direita quer. Ciro Gomes ainda tem futuro? Para mim, ele tem futuro caso compreenda que a luta contra o rentismo passa pela disputa da direção do campo progressista com Lula. Quer Ciro assumir o seu destino de disputar com Lula a direção do campo progressista ou ainda alimenta a ilusão de uma terceira via? As pesquisas de opinião parecem indicar que Ciro teria respaldo político importante para pleitear a direção do campo progressista. Mas o que quer Ciro? Esse texto é muito interessante. Eu quero fazer alguns comentários sobre ele, porque eu acho que ele levanta discussões muito pertinentes do que a gente tem debatido aqui. Bom, gente, o primeiro ponto que eu queria discutir sobre o texto, e é um ponto que eu concordo bastante, é a ideia da chamada terceira via como uma posição fictícia no cenário político brasileiro. Esse conceito de terceira via no contexto da política atual, ele acaba sendo uma construção artificial que na prática não representa nada em termos ideológicos e está fadado ao fracasso. E isso acontece porque o espaço político no Brasil está estruturado de uma forma que é muito difícil de se afirmar de maneira viável ali como uma alternativa meio que equidistante ali das duas grandes forças que dominam o cenário no momento. O debate nacional, a disputa pelo poder, a maneira como as alianças se formam, tudo isso impede que essa terceira via se consolide de fato com essa pegada. Eu já fiz uma reflexão sobre isso. Inclusive, eu vou deixar o card aqui para quem quiser conferir. Nesse vídeo, eu comentei que essa ideia de terceira via é uma posição ingrata. A grande questão é que, ao afirmar que tenta fugir da polarização, essa candidatura ela não dialoga com nenhuma base específica de maneira sólida. Ela se coloca sempre numa posição ágil, sem conseguir mobilizar um eleitorado próprio e sem a força política necessária para disputar de igual para igual com as grandes lideranças da polarização. No fim das contas, aceitar esse papel de terceira via significa, na prática, aceitar um papel subordinado dentro da dinâmica política. Você não se estabelece como um polo de poder próprio, mas sim como um coadjuvante dentro do jogo. E a grande dificuldade dessa posição de terceira via, em resumo, é que, no fim das contas, ela tenta se vender como centro, buscando ali captar parcelas do eleitorado de ambos os lados. Só que, ao tentar agradar todo mundo, acaba não consolidando ninguém. Se um candidato desse perfil aí faz assentos para um eleitorado mais à esquerda, ele perde apoio de certos eleitores mais à direita. Se ele faz assentos para o eleitorado mais à direita, ele perde apoio de eleitorado mais à esquerda. E isso cria um problema estrutural, que é essa falta de identidade clara e de uma base consolidada. É por isso que, se a gente olha para a dinâmica eleitoral nos últimos anos, os candidatos que tentaram se posicionar como terceira via foram justamente aqueles com o eleitorado mais volátil e mais frágil. São os que mais sofrem com campanha de voto útil, com o que aconteceu ali com a Marina em 2014, que chegou a disputar a liderança, mas acabou sendo engolida pelo Aécio Neves na reta final, ou com o próprio Ciro Gomes em 2022, que largou na disputa ali em terceiro lugar, mas teve sua candidatura drenada pela campanha de voto útil do Lula e terminou com 3% dos votos. Então, em resumo, uma candidatura que tenta se vender como terceira via, ela já começa em desvantagem. Ela larga numa posição frágil porque ela não tem uma base consolidada e ela fica à mercê da dinâmica da polarização. O risco é que, no momento decisivo da eleição, essa candidatura ela seja esvaziada, seja pelo voto útil, seja pela dificuldade de se firmar como uma alternativa real para o eleitorado.
E agora tem um ponto nessa reflexão também que eu não concordo, que eu acho que é um debate que muitas vezes certas nuances passam despercebidas e certos cacoetes são repetidos nesse caso, né? A ideia de disputar o campo progressista com o PT também é uma ilusão, é uma ficção política. Eu diria até mais, essa própria ideia de campo progressista é uma ficção política. Alimentar essa expectativa de que existe um espaço real para essa disputa acaba reforçando falsas premissas e criando estratégias que, no fim das contas, também não se sustentam. O PT, ele tem uma hegemonia muito forte nesse campo, tanto eleitoralmente quanto em termos ali de organização e de narrativa. Achar que é possível simplesmente ocupar esse espaço, disputar isso de igual para igual como uma alternativa direta ali ao petismo, ignora a realidade política brasileira. A própria ideia de um campo progressista, em grande medida, é uma construção do próprio PT. O PT ele ainda tem o monopólio da definição de como que atua esse campo, do que é esse campo, e também ele é o porteiro desse campo, decidindo ali quem pode, quem... O que eu acho aqui, já dando uma pequena pausa, né? Porque, pô, essa discussão da terceira via, ela é fácil hoje, né? Ela é fácil de ser feita hoje, olhando, quando a gente olha para trás e vê o resultado das eleições, né? Mas, assim, se a gente for seguir também o que o Fred está falando aqui, ou que esse cara aí que ele mencionou, que ele leu o texto, né? Sobre essa suposta terceira via, na época, se a gente for pensar assim, então não teria nem candidatura do Ciro, né? Ou ele teria que apoiar o Lula. Então é bastante problemático isso daí, né? É bastante complicado essa questão aí. De fato, eu acho que há certa razão no que o Fred está falando aqui, né? No sentido de realmente quem se coloca como uma alternativa numa disputa polarizada, ela sai em desvantagem. Realmente, porque ou você está de um lado ou está do outro, ou está no centro. Que posição é essa que você está ocupando, né? Mas se não fosse assim, então não teria candidatura do Ciro em 2022, por exemplo. Ou em 2018 também, né? Eu acho que essas teorias aí, dizendo, qual é que era a estratégia que permitia ao Ciro ganhar as eleições em 2022? Qual era? Era impossível. Era impossível. Isso era missão impossível. A partir do momento em que o Lula é solto, se criou no imaginário da esquerda, enfim, que o Salvador tinha renascido. Então, você estava lutando contra não era o Lula, era o fantasma ideal do Lula. Ele vinha com todo um elan muito diferente do que ele realmente vale. E hoje em dia, esse elan se desfez. Hoje em dia a gente vê que o Lula, se alguma vez valeu alguma mas coisa... Então, mas aí é que tá. Lá atrás, aí seria o que, então? Teríamos que ter falado assim, bem, Ciro, então vamos... Sai fora, né? Não dizer. Eu acho que ele devia ter feito isso. Sinceramente, eu acho que ele devia ter feito isso, se mantendo crítico na mesma, se mantendo... Agora, o que eu acho que ele tem que fazer agora é primeiro parar com essa personalização de atacar o Lula e atacar o Bolsonaro. Tem que atacar o PT, atacar os partidos, né? Deixar o Lula para trás. O Lula e o Bolsonaro são gente que já não interessa mais, né? O Paulo ele diz aí, né? Essa história de que o Ciro Gomes se lançou como uma terceira via é pura falta da realidade. Ele foi jogado na marra pela imprensa, pela polarização. Mas aí é que tá, né? Acaba sendo. Você pode falar assim, eu não sou a terceira via. Eu não sou. Mas você tem, de novo, você tem o Lula, um ex-presidente, condenado. Aí eu não gosto de falar que foi descondenado, isso aí é um absurdo jurídico, isso não existe. Mas, enfim, o Lula, ele conseguiu, gostemos ou não... Foi despenalizado. Não, gostemos ou não, ele conseguiu reverter a sua situação jurídica. Voltou ao estado de inocência. Vai fazer o quê? Foi isso que ele fez, tá? Teve o STF, teve mudança, enfim. Ele conseguiu. Imagine você vai lá no fundo do poço, né, que foi o caso do Lula, e depois você sai de lá. Eu achava que o Lula tinha morrido eleitoralmente. Eu achava que o PT tinha acabado eleitoralmente. E tá lá o Lula de volta. Então você tem essa figura é quase que uma redenção. Ele teve uma redenção, assim, quase que divina, né? Essa é a figura do Lula. Do outro lado, um fenômeno que a gente pode também odiar, detestar ou não, Bolsonaro, em plena ascensão, surfando na onda do antipetismo, o cara que não fez nada pelo país em 30 anos, um desqualificado, um criminoso, e ainda conseguiu se viabilizar eleitoralmente
Porque ele polarizava, batia de frente com o Lula. Ah. Então, querendo ou não, o Ciro, como o Brasil está falando, ele tá, para nós, ele é a única via. Mas, infelizmente, não somos só nós, né? Então, a gente tem 30%. Se a gente parar assim para pensar, e isso é mais ou menos ainda é assim hoje, ainda hoje é assim, nós temos, vamos lá, 30% de Lula, 30% de Bolsonaro, né? 30% para um lado, 30% para o outro. Aí você fala, pô, mas sobra 40%. Mas esses 40% que sobram, aí que está o detalhe, né? Eles é um 40% disperso de pessoas que não têm interesse pela política, ou são pessoas que olham para uma figura qualquer e falam assim, não adianta eu lá votar no Ciro, porque ele não vai ganhar. Então são uns 40% dispersos, né, que não tem ali uma forma de se unir, né, em torno do nome. Então, querendo ou não, o Ciro acabou se tornando realmente o que se chamava terceira via, né? Agora, como que faz, né? O Fred, no final do vídeo, eu vou até adiantar aqui, ele me parece que ele se contradiz, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no que ele vai falar depois, porque para ver se eu estou errado na minha percepção. Porque no final, vamos lá, vamos imaginar 2026. Se ainda tiver o Lula, nós já sabemos que não terá o Bolsonaro, mas vai ter alguém representando o campo bolsonarista. Então, de novo, nós vamos ficar nessa polarização. Então, de novo, nós vamos ter que dizer assim, Ciro, não disputa a eleição, porque você não tem possibilidade de ganhar, porque você vai ser terceira via, ou vai ser o quê? Né? Então, acho que é aí que vem a pergunta que o Fred está fazendo no vídeo. Qual é o caminho, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu depois queria dar a minha opinião sobre isso, mas vamos ver o que é primeiro. Você pode falar então, porque eventualmente depois a gente volta, e pode ser que mude, né, o tema. O que você acha? Não, é assim, eu acho que 2022 foi o que foi. Agora, para 2026, já estamos teorizando que o Ciro vai para a frente com essa campanha e que vai fortalecido por algum apoio partidário, porque senão não tem condição, nem vale a pena a gente ir. Sem partidos brasileiros, sem tempo de antena, sem grana para ter panfleto, para ter cartaz em todas as cidades do Brasil, sem gente para fazer campanha por ele, não dá. Lamento, mas isso, o país é gigante, não dá para fazer isso assim. Pronto. Então, se ele quer ganhar as eleições, ele tem que ter um aparelho. Bom, vamos partir do princípio que ele consegue isso. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é deixar de falar mal do Lula como se fosse uma espécie de ressentimento, que às vezes nem é, mas pode ser entendido como isso. Ele tem que falar no PT. O governo do PT, o PT, o PT. O PT tem um modelo de economia que não interessa para o Brasil, a mesma coisa da direita, e é isso que tem que falar, porque se você vai falar em Bolsonaro e Lula, você está ajudando a polarização, você está falando nesses dois caras. E há um conjunto de gente que vota no Lula porque é o Lula. Não tem nada a ver com... Se você fica falando mal do queridinho deles, então você não consegue mesmo o seu voto. Por isso tem que falar mal do PT. É o PT. Engraçado que, complementando isso que você está falando, eu até esqueci antes de falar. Esse vídeo do Ciro que nós acabamos de falar sobre o consignado do banco, eu já vi petista criticando, claro, petista, né? Mas não só petistas, né? Outros também falando que o Ciro ele está levantando essas acusações aí, porque pode ter tido propina de forma desnecessária. Por exemplo, ele não precisava ter falado isso. Ele não devia ter feito isso. Também acho que ele não devia ter feito, porque não tem nada que ganhar com isso. Ele pode lançar a suspeita, mas não devia ser menos concreto, né? Mas, enfim... acaba diminuindo, né, um pouco a crítica, né? Acaba diminuindo, porque eles vão falar, tá vendo? Lá, ele só tá gravando isso aí para poder falar mal do Lula, não sei o quê. Pois é, cara, mas é isso, essa conversa, ele tem que levar esse treinamento, essa conversa de falar mal do Lula, falar mal só do Bolsonaro, não rende voto, não rende voto. O que rende mal é falar, porque se você está dizendo que é o sistema econômico que é o principal problema, você não vai colocar um cara como se fosse o problema também. Aí você fica baralhando na cabeça do eleitor, mas o problema é o Lula, ou o problema é o Bolsonaro, ou o problema é o sistema. Não, o problema é o sistema. Não interessa qual seja o líder do PT, ele vai querer aplicar sempre o mesmo sistema. Portanto, o problema não é o Lula, o problema é o sistema.
É o sistema econômico, é o modelo do tripé econômico. É isso que está errado. É isso que tem que ser trocado. Né? Bom, e depois, ele tem que se afirmar não só não personalizando a crítica, ou evitando isso, mas também se dizer assim, a minha candidatura é uma candidatura de esquerda, de progressistas, de verdade, não esses caras do PT. Você tem que suplantar ao PT. Eu acho que o alvo da crítica principal tem que ser o PT. Não só você vai ter a simpatia de muita gente de direita, que vai se sentir meio órfão dos votos, né? Não sabe bem quem que vai votar, está confuso, Tarcísio, sei lá, Michele, ou sei lá, não sei quem que vai vir dali, pode se sentir não representado, aí você vai ser crítico do PT, eles vão querer votar em você, e você vai tendo críticas certas ao PT, e depois você diz assim, aos que ainda se dizem progressistas e votam no PT, vocês acham mesmo que isso é progressismo? Vocês acham mesmo que isso é esquerda? Ficar financiando o crédito do BPC? Como vocês podem dizer de esquerda? Essa é que tem que ser a indignação. E não personalizando o que é que o Lula fez, o que é que o Lula deixou de fazer, porque provavelmente, hoje em dia, eu até acredito que ele nem manda nada ali, é só um coitado que anda ali falando besteira. Quem manda são outros, certamente, neste momento. O cara tem 80. O que o povo acha? O pessoal de 80 anos vai já está para lá, já está cheio, já foi. Já está quase igual o morto que foi levantar dinheiro, foi pegar dinheiro no caixa. Bom, e então ele tem que bater no PT e dizer que o PT não é de esquerda e colocar o PT na direita, que é onde deve estar. E aí sim, aí o Ciro vai ter a chance dele. Polarizando entre o Ciro Gomes e os outros caras todos que querem o sistema que tem provocado a ruína no Brasil. Botar eles todos juntos. Eu estou voltando um pouco os comentários, porque eu me lembrei aqui que a Rosana Mosquim Branco, se eu não me engano, ela é de Portugal, viu, Rui? Eu acho que é uma das seguidoras que apareceu de Portugal, se eu não me engano. Ela diz assim, o Ciro vem se colocando no campo das opiniões, né? Como sempre, claro, o Ciro sempre se mantém emitindo as suas análises, ele só vai se candidatar se o nome dele estiver no páreo, com pelo menos 20% dos votos em primeiro lugar, mas já tem pesquisas, né, que estão tratando disso, já apontaram, né, esse patamar. Tem que ter estratégia cirúrgica, que é isso que nós estamos falando justamente aqui, né, porque a estratégia, a forma como você dialoga, né, e como você direciona as suas críticas, isso também é uma estratégia. E só que ela está dizendo por mim em 2030, então não está colocando muita fé em 2026, né? Assim, pode ter pessoas de Portugal, mas não quer dizer que sejam portugueses, né? Pode ser brasileiro em Portugal. Tem muita gente aqui no Brasil, muita gente mesmo, por isso. Pode ser também. Né? Depois a Rosana pode aparecer novamente aí, e aí ela dizer se ela é portuguesa ou se ela é brasileira morando em Portugal ou portuguesa morando no Brasil. Pode ser várias possibilidades, né? 2030, lógico que não é absurdo pensar nisso, né? Até porque você teria você deixaria, né, o Brasil experimentar a crise econômica, né? E aí se veria completamente que nenhum dos lados ofereceu alguma solução para o Brasil, mas aí seria pegar um país em chamas, né? Será que é preciso chegar a esse ponto? Será que é desejável? Eu penso que minha dúvida, eu acho que 2026 é uma boa oportunidade se tiver as condições que nós já falamos aqui, né? É uma boa oportunidade. Porém, qual que é o problema maior que eu estou vendo atualmente? O tempo. Apoio partidário. Não, e o tempo, né, para se construir. Por isso, de novo, a gente vai falar mais quando estivermos finalizando, mas, de novo, já falamos na última live, nós temos que adotar medidas. Aqueles que querem Ciro tem que estar próximo dos canais aqui, né? Tem que estar junto com a gente, tem que estar apoiando. Nós vamos começar a fazer uma campanha por uma petição pública para que o Ciro realmente volte, né, a assumir que ele pode ser candidato. Então, nós vamos começar logo essa campanha também e vamos falar também de uma outra campanha que o grupo do PND está fazendo também, né? E nós vamos falar dela também, né? Todas elas com esse intuito, né, de criar um movimento, de criar uma onda
Ciro. Mas, olha só, estamos com pouco tempo, né? Então, essas condições elas têm que se formar, né? Tem que se criar essas condições, mas o tempo está cada vez mais curto, né? Então, o problema de 2026 é esse, né? O tempo parece curto. Então, pode ser que 2030 a coisa se consolide, mas vamos lá, né? Vamos seguir no vídeo aqui do Fred, que ele tem mais coisas para trazer para nós, e depois, no final, ele vai falar aí o que ele acha, né? Qual caminho que ele considera que o Ciro deveria tomar, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Quem não pode fazer parte dele. Esse controle, ele não é só exercido pela força política, pela força eleitoral do partido, mas também por meio de uma máquina de narrativas extremamente eficiente. Blogs, canais, sites, influenciadores, uma rede de comunicação bem articulada ali, trabalhando constantemente para moldar essa ideia do progressismo de acordo com os interesses do PT, definindo os limites do debate e estabelecendo quem está dentro ou quem está fora desse espectro político. É só ver o que fizeram ali com o Alckmin e com a Marina. Na hora que era conveniente, eles eram repugnantes, piores que o Bolsonaro, eram fascistas, e agora que apoiam o Lula estão no barco, viraram guerreiros e defensores da democracia. Quando se fala em disputar o chamado campo progressista, a ideia que vem à mente é a disputa por espaço ali entre movimento, força política, organização, que está ali, próximo das lutas sociais, próximo dos trabalhadores. No entanto, na prática, muitos desses movimentos e organizações já estão profundamente cooptados pelo petismo. E essa cooptação, ela pode ocorrer de várias formas, seja em troca de audiência, em espaço na mídia, seja por meio de distribuição de cargo, de incentivo ali para certas lideranças e grupos. Dessa forma, há um sistema ali de recompensa que beneficia aqueles que mantêm uma posição de subserviência ao PT, tornando qualquer tentativa de disputa dentro desse campo praticamente inviável. O resultado é um jogo que já está definido de antemão, onde essa competição acaba sendo ilusória e a hegemonia petista segue na balada. Agora, há uma disputa a ser feita? Eu acho que sim. E aqui eu vou fechar a minha reflexão com isso. Inclusive, vai amarrar esses dois pontos de uma terceira via inexistente e de uma disputa pela hegemonia do campo progressista que também é inexistente. E o que deve ser feito, então? Diante dessa impossibilidade de se afirmar como terceira via, da dificuldade real ali de disputar o chamado campo progressista, a questão central aqui é qual deve ser a estratégia para construir um polo político sólido no Brasil, e aqui o Ciro eu falo pensando em construção de alternativas. O caminho, ao meu ver, passa por fugir dessas armadilhas aí e por criar uma identidade política própria que dialogue diretamente com as contradições do país, com os excluídos do país. E esse tipo de reflexão é fundamental para dialogar com alguns setores dentro do que restou também ali da militância do Ciro, porque eu ainda converso com muita gente, eu participo de várias discussões, e eu vejo essa insistência em buscar acenos ali para eleitorados já consolidados em outras bases e até certas ilusões. Tem gente que acha que o caminho é pela esquerda, que é necessário uma série de gestos para tentar atrair o eleitorado progressista, que o Ciro acabou perdendo, mas sem perceber que esse eleitorado já está profundamente formatado pelas narrativas petistas, pela máquina de comunicação do PT. Por outro lado, tem quem defenda um movimento ali na direção oposta, tentando aproximar uma estética ali mais próxima do bolsonarismo, tentando capturar o eleitorado do bolsonarismo, sob um argumento ali de que com o Lula no governo a disputa tem que ser dentro da oposição, que não tem espaço dentro da esquerda. Só que ambas as posições esbarram já nos problemas que eu discuti aqui. Acenar para esses blocos significa, no fundo, jogar o jogo dentro das regras estabelecidas por eles, sem construir um campo autônomo independente. O erro fundamental está em achar que a disputa eleitoral se resume a tentar arrancar ali fatia do eleitorado dos outros, quando, na verdade, o desafio real é mobilizar um novo campo político com identidade própria e um discurso coerente, que vai dialogar diretamente com as contradições que nem o petismo e nem o bolsonarismo vão conseguir responder de fato. Se você observa o cenário político atual... Aqui eu não estou entendendo muito onde que o Fred quer chegar, porque olha só, né? Ele fala com razão e eu concordo inteiramente. Não dá para você colar no Lula, obviamente, no lulismo, né? Esse campo progressista, vamos dizer assim, está meio que já tomado pelo PT, enquanto o Lula estiver vivo, enquanto o Lula estiver na disputa. Também, obviamente, eu vejo uns absurdos aí de uma galera, até mesmo do campo aqui, sabe, o campo do nosso campo aqui, eu vejo pessoal aí que se diz da turma boa, que se fala cirista, mas está sempre ali meio que, sei lá, como eu gosto de dizer, está costeando o alambrado do bolsonarismo. Meu Deus, não vou nem citar nomes aqui, mas enfim, absurdo, assim, qualquer tipo de conversa próxima do bolsonarismo. Agora aí o Fred fala, bem, então tem que ter uma outra, tem que criar o próprio campo. Mas isso então não é terceira via? O que é criar esse outro campo? É disputar esses 40%? Mas depois há uma terceira via, ué. Há uma questão que o Krepp nele não está nem sequer teorizando, e de pensar que esse eleitorado consolidado do PT, né, que ele diz que está consolidado, vai ficar imune à recessão. Ou seja, esse pessoal vai ser tão doente do PT, né, que se estiver numa absoluta ruína, que vai continuar a votar nesses caras. Né? Há uma altura que a ficha cai, né? Assim, peraí, poxa, tô apoiando esses caras e tô cada vez mais lascado, então, peraí, né?
Por isso é que eu digo, não personalizar no Lula, porque aí sim, aí você tem caras que estão fixos na imagem dele, né, no que ele representa, não no que ele então, faz. eu acho que o Fred aí, ele deveria, ele já fez as análises das pesquisas, inclusive nós vimos também aqui, né? Eu acho que o vídeo que nós vimos anterior dele, ele faz as análises das pesquisas aqui. Eu acho que ele poderia, talvez, para ficar mais claro o que ele está falando, ele deveria ter deixado claro em qual cenário que ele está fazendo esse tipo de comentário. Porque dá a entender que ele está fazendo essa análise num cenário que ainda existe o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro não vai ter mais Bolsonaro em 2026. Vai ter um representante do Bolsonaro, mas também ele não vai ter toda a força do Bolsonaro. E o Lula, é o que você acabou de falar, ou ele vai estar muito enfraquecido pelo governo que ele tá fazendo, pela sua popularidade, que já está em baixa, ou ele vai ter também um poste que não vai ter também todos os seus votos. Tanto assim é que por exemplo, o Brasil Unido aqui, ele falou que o Ciro, eu não lembro de ter visto esse número de 39%, mas eu vi números altos, né? Tem lá 20%, tem um tanto bem alto lá. Quem está apontando, quem está dando esses votos para o Ciro são petistas, progressistas. É o mesmo que vota no campo progressista, está vendo no Ciro uma possibilidade alternativa ao Lula, caso o Lula não esteja na disputa. Pois é, a discordância é essa, Josemar. O Crepe achar que o eleitorado do PT está fechado e que jamais mudará. Eu acho que uma parte dele sim, mas a esmagadora maioria dele não. Os que não vão mudar são aqueles caras que têm tatuado o Lula. Eles não vão mudar. Pronto. Isso aí tem um núcleo de fanatismo que não muda. Se eu vou votar no cara que não é o Lula, é como se eu tivesse a trair a minha vida, se toda a minha existência fosse Lula. Tá entendendo? Pronto. Essa gente realmente não. Essas pessoas que têm a foto do Lula lá em casa. Pronto, tem algumas pessoas assim, vocês devem conhecer. Eu não conheço, graças a Deus, mas eu sei que existe. Essas pessoas não vão mudar. Tal como tem do Bolsonaro. Eu acho, por exemplo, o público fã do Bolsonaro mais e um detalhe que do Lula. Até. E tem um detalhe, nós estamos falando, nós não podemos esquecer, e inclusive isso vai ser também o ponto que nós vamos finalizar hoje a live, nós não podemos esquecer que as nossas eleições são de primeiro e segundo turno. Você acha, Rui, que se o Ciro ultrapassa, se ele ultrapassa a linha do primeiro turno, todo mundo que é petista, até esse que você falou aí, que tem o Lula tatuado, óbvio que ele vai votar no Ciro. O Ciro, se chega no segundo turno, ganhou. Te digo, não tenho dúvida nenhuma. Não tem para ninguém, não tem para ninguém.